Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Talvez, somente talvez, quem sabe, ninguém ainda te informou que você entrou em uma competição. Desde o momento em que você nasceu, você passou a jogar o jogo da vida. E o que está em jogo é a sua salvação. Espero que você não venha contar com a sorte neste jogo. Pois quem contou com a sorte, jogou o jogo da morte e não da vida. Pois nenhum vento favorece para quem não sabe para onde vai. Espero que você saiba perfeitamente que existem regras neste jogo da vida para quem quiser se tornar um campeão. Conforme consta no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, disse o apóstolo Paulo. Da mesma forma, um atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Paulo foi muito feliz ao ter aplicado exatamente esta ilustração, afirmando que nós estamos jogando o jogo da vida. Preste atenção, não jogue o jogo do inimigo, pois a mesa sempre vence. Você precisa competir dentro das regras do jogo. Existem regras muito bem definidas, as quais veremos no decorrer deste vídeo. Até porque no livro de 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27, disse Paulo, não sabeis vós que os que correm no estádio. Mais uma vez Paulo aplicando a descrição que este é o jogo da vida. Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal forma que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Você deve se abster de muitas coisas neste jogo da vida, da mesma forma que um atleta deixa de comer determinados alimentos, deixa de passear para priorizar exatamente a medalha, a coroa. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, pois assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, disse Paulo. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Da mesma forma que um atleta reduz exatamente o seu corpo à servidão, dando unicamente importância ao prêmio. Há regras, meu querido amigo. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, acrescentou Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas teve um preço muito alto a ser pago. Nada é de graça neste jogo da vida. O preço é alto, altíssimo. Espero que você esteja disposto a arriscar tudo. Pois quem não arrisca tudo, não ganha nada. E o que você tem arriscado desde o começo, sem saber, é a sua própria vida, a sua própria salvação, é que está em jogo. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, está escrito, ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Vamos colocar as cartas na mesa, meu querido amigo. Você de forma alguma será coroado, a menos que venha a competir dentro das regras do jogo da vida. A pergunta que se levanta é, que regras são essas? Vamos ver? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40, Jesus, ele demonstra perfeitamente duas regras que dependem todo este jogo. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A menos que você venha amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo, de forma alguma você será coroado. Até porque no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 a 35, está escrito, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei a vós também. Nesta carreira, neste jogo da vida, talvez você não tenha percebido, mas parece que é cada um por si, Deus por todos. Muitos dentro da igreja buscam alcançar a sua própria salvação. Todos querem ir para o céu, mas que esquecem do seu próximo. Seu próximo não é a sua família, são as pessoas, os pecadores que estão perdidos
andando pela rua, sem salvação. Não pense que você entrará nos céus sem ter compaixão pelo seu próximo, sem amar o seu inimigo. Você quer competir? Quer alcançar o prêmio da soberana vocação? Você precisa agir dentro das regras, jogar o jogo da vida estipulado desde o princípio da criação do mundo. Existem regras muito bem definidas. Ninguém entrará nos céus deixando o seu próximo perecer no inferno. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40, está escrito: naquele dia o rei lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando você deixa de fazer o bem a qualquer pessoa, é a Cristo que você está deixando de fazer. Naquele dia os pecadores, sim, os ingratos dirão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede? Quando foi que te vimos na prisão e não fomos te visitar? Então o rei lhes dirá a cada um daqueles meus pequeninos irmãos: que vocês deixaram de fazer, a mim o deixaste de fazer. Se você pretende subir para o céu sozinho, sem ajudar o seu próximo a alcançar a salvação, eu te digo, meu querido amigo, que você não estará agindo dentro da regra do jogo. Pois a segunda regra principal é amar o próximo como a si mesmo. Amar o teu inimigo como a si mesmo. Por isso que no livro de 1 João, capítulo 4, versículos 20, está escrito: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Se você diz que ama a Deus, mas odeia determinadas pessoas, você é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não viu? Você ainda não entendeu? Quando você faz o bem ao seu próximo, você está fazendo bem a si mesmo. Pois o ser que está nele é o seu ser, pois há uma única vida se desdobrando no espaço-tempo. Estamos falando do próprio Cristo. Disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias. Cristo é a sua vida, meu querido amigo. Quando você deixa de ajudar o próximo, você está deixando de ajudar a Cristo. Como pretende você alcançar a salvação sem primeiro salvar o seu próximo que está perdido? Não há como subir para os céus sem primeiro completar a carreira, amando absolutamente a todos, fazendo bem a todos. Até porque nós somos o corpo, membros do corpo de Cristo. Todos nós somos membros do mesmo corpo. Todos nós. Você ainda não entendeu, meu amigo? Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e através do sofrimento, e os que se esforçam se apoderam dele. Se não houver esforço, se você não competir dentro das regras do jogo, tentando unicamente se salvar, você jamais entrará na salvação, você jamais entrará na glória, você nunca será coroado, você nunca receberá a coroa da justiça, tentando salvar unicamente a si mesmo. Pois como pode você tentar alcançar a salvação deixando os outros membros de Cristo perecerem? Você não vê a incoerência nesses fatos? No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 24, está escrito: e ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. O caminho é estreito, exige esforço, você está competindo contra os poderes, contra as potestades, você está competindo contra os principados. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes dos ares. Eles querem, sim, essas potestades, que você creia que a salvação é individual. Sim, é óbvio que sim, mas ninguém entrará nos céus buscando salvar-se somente a si mesmo, pois nós não somos um só em Cristo, somos muitos. Todos pertencemos ao corpo de Cristo. Ame o seu próximo como a si mesmo, é a principal regra, pois ao amar o seu próximo como a si mesmo, você está amando automaticamente a Deus. Você precisa amar o seu inimigo. Jesus disse
Se vocês amarem somente os que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Você pensa que irá ser coroado fazendo bem somente aos seus? Se você fizer o bem somente àqueles que vos amam, que recompensa tereis? Por acaso os pecadores não o fazem o mesmo? Como exatamente você espera entrar na glória, deixando o seu próximo sofrer? Muitas pessoas passam fome e você aí com dinheiro sobrando. Guardando para o quê? Para o seu juízo final? Não, meu amigo. Você se equivocou. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, está escrito: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto extremo de derramar o seu próprio sangue. A sua luta é contra o pecado, é contra a vaidade, é contra a ambição, contra a avareza. Por certo que você tem muito sobrando. Até o pouco que está sobrando, você pode ajudar o seu próximo. Do que adianta dizer, eu tenho fé, se a fé sem obras é morta? Você diz que crê em Deus, mas não pratica misericórdia para com o seu próximo. Pode ver qualquer necessitado e não estende a mão para ajudar. Você está deixando de fazer a Cristo. A nossa luta é contra o pecado. Somente ao que vencer lhe será dado o direito de assentar-se comigo no meu trono, disse o Senhor. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, está escrito: sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. Somente após essa guerra é que você tomará posse da coroa da vida. Até porque, a menos que você venha receber o Espírito Santo, você não conseguirá praticar nenhuma destas coisas. Por quê? Veja, a resposta está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, então sereis minhas testemunhas. Pois o agir é de Deus. Você precisa receber o Espírito Santo para ser tocado de íntima compaixão para com seu próximo, para com seu inimigo. Você precisa receber o Espírito Santo que irá transformar o seu coração. Sem mim nada podeis fazer. Sem a presença do Espírito Santo, você não pode fazer absolutamente nada, pois o agir é de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna uma mera testemunha do agir de Deus. A sua luta contra o pecado, você irá fracassar, inevitavelmente, a menos que você receba tal Espírito. Por isso que no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, está escrito: desde agora a coroa da justiça me está guardada, disse Paulo, o qual o Senhor, o justo juiz, que irá julgar segundo as regras do jogo da vida. Ele me dará naquele dia, não somente a mim, disse Paulo, mas também a todos que amaram a sua vinda, todos que amaram o seu próximo como a si mesmo, todos que não deixaram de fazer o bem sem olhar quem. Todos estão jogando o jogo da vida. E a nossa luta é contra o pecado, contra a avareza, contra a dureza do próprio coração, que se enxerga somente a si mesmo através do espelho da vida.